Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação, mais uma doação na verdade, né, do Um Japa Solitário, e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, espero que se encontre bem, obrigado por você ter feito um vídeo do tema que eu havia escolhido, suas ideias são muito reflexivas, o que me faz abrir a mente para coisas que até então eu não percebia. Leve essa doação como um agradecimento, além do assunto que irei falar nos próximos parágrafos. Assim como o meu último e-mail, fique à vontade para dar sua opinião a respeito desse tema, de compartilhar suas ideias e visão de mundo. Obrigado e um sucesso para você e a sua viagem para a Austrália. Inclusive, já essa semana, estou saindo fora, graças a Deus. Na sua opinião, Coruja, quão longe uma sociedade como a nossa prevalece no sentido de funcionalidade? Eu venho acompanhando as notícias recentemente a respeito do mundo, como normalizações de coisas que até então eram abomináveis. E isso me faz questionar até que ponto uma sociedade depravada, doente e disfuncional se tornaria viável sem que tudo não se torne uma selvageria, como todo mundo matando uns aos outros devido ao colapso social que parece cada vez mais iminente. Eu estava lendo há alguns meses atrás uma história em quadrinhos do Garth Ennis chamada Crossed, do mesmo criador de The Boys. E esse quadrinho retrata os horrores de uma humanidade sendo lentamente extinta por pessoas loucas que foram infectadas por um vírus misterioso, marcadas por uma cruz na cara, ocasionado por uma erupção cutânea, que faz com que elas realizem os seus desejos mais malignos contra as pessoas não infectadas. Isso inclui diversos tipos de barbaridade elevada ao cubo. Eu mencionei o Crossed porque ele critica justamente a hipocrisia humana de que os humanos sempre foram criaturas depravadas e que só bastava uma fagulha, no caso um vírus, para que tudo fosse de arrasta. Confesso que costumo ser um cara bem misantropo e pessimista em relação à humanidade e o seu futuro, já que não consigo ver tanta esperança em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais doentes, sodomizadas, imbecilizadas e sem propósito, somente vivendo por viver. Até que ponto toda essa merda iria durar sem tudo desabar que nem um castelo de cartas? Será que não estamos virando os humanos loucos de Crossed? Será que se rolasse um cenário pós-apocalíptico hoje mesmo, seríamos capazes de sobreviver ou iríamos todos morrer? Será que as relações humanas, principalmente relacionadas entre homens e mulheres, voltariam ao normal se por acaso voltássemos à Idade da Pedra em caso de uma catástrofe como a queda de um asteroide? E aqui ele finaliza o assunto de vídeo, né? Então é aquele recado de sempre. Muito obrigado aí ao Japa Solitário pela doação e o excelente assunto de vídeo. Lembrar a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal e ajudar o conteúdo a permanecer gratuito e de pé a todos os homens, você pode escolher um tema livre, um assunto qualquer aqui para eu falar no vídeo, no link da descrição e no comentário fixado. E se vocês quiserem também que esse conteúdo chegue a mais homens, seja mais conhecido, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Agora vamos a esse assunto. Cara, o mundo não vai colapsar. Tá? Para a tristeza de alguns colapsistas, né, que aqui na verdade veem o apocalipse como uma esperança, porque moralmente o mundo não está alinhado com o que ele foi educado, ou o que ele acredita, né? A vocês eu vou lhes dar a péssima notícia de que o mundo ele provavelmente não vai acabar, não haverá um colapso, não haverá um Deus nos acuda, não haverá um Armagedon aí. Pelo menos não da forma cinematográfica, né, que muitas das vezes se imagina, com pessoas nas ruas, tacando molotov em estabelecimentos, e carros batendo, e tudo pegando fogo, e saques, e roubos, e estupros por aí. Não vai acontecer assim. O que está acontecendo já há um tempo, e a gente tem observado no mundo, é uma transformação socioeconômica e cultural, né, um aumento da inflação, que é o aumento da base monetária, um aumento da censura, um aumento do hedonismo individual das pessoas, né? Um aumento também de o que eu chamo de discussões ilusórias, né? Assuntos que são absolutamente fictícios e criados, cara. Como, por exemplo, se crianças trans existem ou não, ou se pessoas trans elas merecem, sei lá, competir em esportes femininos, né? Se o casamento gay será reconhecido pela igreja, sabe? São discussões fictícias que só existem num mundo onde nós temos tempo e recursos suficientes para gastar falando dessas besteiras. É como se fossem os degraus de Maslow, entendeu?
quando a gente chega num certo patamar de acúmulo de recursos e de excedente de tempo, o próprio ser humano começa a se importar com coisas menos substanciais para a própria existência, né? Então, assim, realmente, se nós estivéssemos num momento de calamidade, de guerra, de fome, de escassez, a gente sabe, todo mundo sabe, essas discussões seriam as primeiras a assumir, né? Elas são as discussões mais frágeis que existem no quesito sobrevivência. Então a gente sabe que esses argumentos eles são baseados em hedonismo, né? Baseados em sexualização, baseados em identitarianismo social. São coisas de pouca importância para a sobrevivência do indivíduo e são discussões que só surgem quando a sociedade ela já não tem mais com o que se preocupar, sabe? Ela inventa coisas para se preocupar. O ser humano é foda. Nós como seres humanos, nós evoluímos em um ambiente de escassez, de fome, de guerra, de mortalidade alta. Então a gente sempre esteve acostumado a resolver problemas. E quando não existem mais problemas para nós resolvermos, por conta dessa adaptação, dessa seleção, desse instinto que nós temos, até porque nunca na história humana nós tivemos tantos recursos e tanta segurança e tanta abundância, né? Essa adaptação se tornou um vício, se tornou realmente uma coisa disfuncional, que não, como eu disse, né, não funciona muito bem para o mundo atual. Então a gente vai ver essas merdas aí e, por exemplo, pessoas realmente se churrascando porque cortaram o pinto fora, né? Chega a ser algo anti-sobrevivência, realmente. Porque quando se está na pobreza, quando se está na miséria, com a morte à porta realmente, né, o ser humano ele tem um apego muito mais forte à vida e muito mais forte à reprodução. Não é à toa que quem mais se reproduz são pessoas na pobreza, né? Pessoas da elite, pessoas que têm muita abundância, geralmente têm poucos filhos. Por quê? Porque existe também esse instinto humano de manter a espécie, a tribo existindo. Então é por isso que você vê uma família de favelados aí que tem 7, 8 filhos para sustentar sob, sei lá, 1 ou 2 salários mínimos no máximo e ainda assim continua fazendo filho, sabe? Porque eles sentem que a qualquer momento uma dessas crianças pode morrer ou eles podem morrer, eles têm ali um medo real sobre a sua própria existência, né? E instintivamente eles começam a se reproduzir até de uma maneira irregular, né, não planejada, porque a natureza, a verdade seja dita, a mãe natureza, ela sempre operou pela tentativa e erro. Ela não está nem aí se a reprodução ela vai ser funcional ou não, se ela vai ser planejada ou não, se o feto ele não vai vingar, se o filhote ele vai morrer em poucos dias de vida, se aquela mutação genética ela vai ser benéfica ou maléfica para o indivíduo. Ela só faz acontecer. E se deu certo, se a criatura se adaptou bem e se reproduziu, essa linhagem vai continuar. Se deu errado, morreu, não se reproduziu, foi infértil, estéril, acabou, entendeu? Acabou ali, não tem problema. A mãe natureza não valoriza capital biológico, tá? Ela gasta capital biológico do jeito que ela bem entende e a reveria. Ela não tá nem aí para o valor da carne, né? Ela não valoriza a carne. Na verdade, a mãe natureza não valoriza nada, né? Não tem sentido, não tem propósito, a reprodução não leva a nada, a adaptação também não leva a nada. O meio ambiente ele fica mudando toda hora, exigindo adaptação diferente dos indivíduos toda hora. E não existe uma conclusão, não existe um propósito. A intenção final da natureza não existe, não é atingir um indivíduo, né? Uma espécie perfeitamente adaptada para qualquer situação, porque isso é impossível. Então o que acontece com o mundo e nem com as civilizações humanas não é um colapso generalizado, né? Grandes civilizações, exceto algumas, na verdade, elas não colapsaram assim do nada, da noite para o dia. Elas sofriam crises progressivas, né? E depois eram tomadas por uma outra civilização, eram absorvidas ali, né? E sempre foi assim. Então muitos de vocês estão com uma mentalidade meio cinematográfica mesmo, né? De guerra civil, de, terrorismo doméstico, de saques generalizados, como se fosse, sei lá, uma noite de crime, né? Quem já assistiu aquele filme. Cara, não vai acontecer assim. E, na verdade, quando você sai da internet e vai para o mundo real, você vê que está muito longe disso, né? As pessoas elas estão indo para o trabalho, elas estão vivendo sua vida, elas estão tendo seus relacionamentos. Sim, elas estão vivendo de forma hedonista, fazendo merda, muitas delas estão em dívida, muitas delas estão consumindo antidepressivos, estão viciadas em telas e tudo mais, mas a maioria delas ainda funciona de alguma forma, né? Aos trancos e barrancos elas ainda funcionam. Mas a espécie humana, né, o ser humano no geral, ele trabalha assim, ele trabalha no limiar do desastre, né? Verdade seja dita.
O instinto da procrastinação é justamente isso, é deixar para a última hora mesmo, né, para economizar recursos, para economizar energia. Novamente, uma adaptação a ambientes mais escassos, a viver do prazer, né? É natural isso, é de certa forma natural. É claro, tem também a questão da preferência temporal, né? Pessoas mais inteligentes, e a gente pode reduzir isso aqui para QI, né? Tudo bem. Eu sei que QI é pseudociência, é um reducionismo, não é um bom medidor de inteligência geral, mas pela didática aqui vamos usar QI, né? Existe essa diferença de QI sim, uma pessoa com um QI mais alto, ela tende a ter uma preferência temporal maior, ela tende a sacrificar o prazer momentâneo, né, imediato, por segurança, né, por estabilidade e por prazeres a longo prazo. Mas esses são pontos fora da curva, né? O normal, e no normal eu quero dizer comum, né, é o de pessoas vivendo de prazer imediato justamente por conta dessa adaptação da espécie a ambientes mais escassos, onde não se sabia o dia de amanhã, entendeu? Inclusive, isso tem até uma influência cultural no próprio ditado que o ser humano criou, dizendo assim: só se vive uma vez, não se sabe o dia de amanhã, só se leva para o caixão que se come o que bebe, esse tipo de coisa, né? Dessa vida a gente não leva nada, enfim. É isso, cara, é uma adaptação a ambientes de escassez, principalmente aqui no Brasil, onde até pouquíssimas décadas atrás, 80, 90, cara, a linha da pobreza realmente era a maioria do país. Era a maioria do país. A gente tem melhorado. Claro, poderia ter melhorado muito mais rápido. O Brasil ele tem capacidade de ser um país riquíssimo se não fosse a corrupção, se não fossem todos esses problemas, se não fosse também a própria mentalidade do brasileiro, nós seríamos uma grande potência, todo mundo sabe disso. Mas paulatinamente, né, por uma questão assim, de avanço tecnológico geral e globalização, o Brasil tem melhorado em questões de números, assim, diminuição de assassinatos. Né? Para você ver, ano passado teve 45 mil assassinatos, já batemos 60. Acho que nos anos retrasados, né, já tínhamos batido 60. Então sim, as pessoas também estão saindo da linha da pobreza, mais pessoas estão tendo acesso à água, à comida, muito mais devagar do que o Brasil tinha de capacidade, com certeza. Mas ainda assim, estamos caminhando para frente. Eu sei que é difícil a gente dizer isso porque existe esse pessimismo que tomou conta do Brasil e com razão. Mas eu posso lhe garantir que no passado era pior, tá? Era pior. Pode não parecer pior porque... como eu falei, existe essa era do pessimismo e da insatisfação hoje em dia, principalmente por conta de propagandas, tem que tomar cuidado com isso, né? Notícias ruins, né? Discussões fictícias, a hipérbole também é muito forte, né? A hipérbole da mídia, sensacionalismo e também uma crescente insatisfação com a vida, né? Que talvez, teorizo eu, seja também por conta do aumento do conforto. As pessoas hoje, elas têm muito mais do que elas conseguem lidar. Elas estão sofrendo de literal obesidade, né? Parece que metade do Brasil, ou perto disso, está acima do peso realmente. E não é só uma obesidade física, às vezes é uma emocional e psicológica também. Então você vê muitas notícias, muito acesso à internet, aí você tá vendo coisas que essencialmente nem interferem na tua vida, tá ligado? Tipo, sei lá, um menino de 16 anos decidiu cortar o pinto lá na Europa. Ou uma menina de 14 anos decidiu arrancar os seios e tirar carne do braço para fazer um pinto artificial ali através de cirurgia que não vai ter ereção, que não vai funcionar para nada. Aí você vê a foto, e realmente isso aconteceu, tá? Aí você vê a foto, o corpo da guria todo mutilado, todo deformado, cara, sinistro, parece saído daquele filme dos Jogos Mortais, né? Que coisa bizarra, parece saiu daquele Hellraiser. Hellraiser é um filme do caralho, inclusive, gosto bastante. Como é que é? Renascido do Inferno, né? Parece aqueles cenobitas lá do Hellraiser, né? Porra, muito feio, velho. Aí aquilo vai minando a tua saúde emocional e sua saúde mental e no fim das contas é uma coisa que nem interfere na tua vida, entendeu? Uma coisa que se você desligar a tela do seu celular, do seu computador, sair daquele aplicativo, ignorar aquela informação, aquilo simplesmente deixa de existir, né? Então esse é um poder que nós temos que admitir que temos. É o poder da autogerência, o que você decide ignorar ou não, o que eu chamo de ignorância seletiva. Eu falei muito sobre isso no Código do Coruja, né? Um material sobre estoicismo, sobre filosofia do homem egóico, sobre espiritualidade também que eu desenvolvi para a comunidade. Lá tem vários módulos sobre como um homem solteiro e que tem uma filosofia mais egoísta, mais individualista, ele pode viver de uma maneira mais funcional, né? Tem material sobre Bitcoin, como trabalhar na internet, sobre Mask Pill, né? Como conviver em sociedade sem perder a autenticidade, sem perder a sua identidade própria. E o forte, né, o cargo-chefe lá do Código do Coruja é o módulo 1, né, o módulo sobre filosofia e espiritualidade.
Tem o módulo sobre sexualidade também, sobre realismo sexual, né, sobre sobriedade sexual e antipaixão. É o segundo módulo e eu poderia dizer que é um cargo subchefe com certeza. Então, para concluir esse vídeo, eu vou dar a minha perspectiva de como eu lido com os problemas do mundo, né? Com as notícias ruins e com as coisas que eu vejo assim que são disfuncionais para mim. Primeiro de tudo, eu me afasto. Segundo de tudo, eu crio um ambiente estético. Eu também expliquei isso lá no Código do Coruja, logo no primeiro módulo, né? Uma aula sobre esteticismo empírico, que é se rodear de coisas que te agradam e que são da sua estética, o seu senso estético. Para o homem isso é especialmente importante porque o homem ele tem essa cultura de ter um ambiente onde ele possa meditar, né? Onde ele possa relaxar, descontrair do mundo real, vamos botar assim, ao mundo externo. É a famosa caverna que o Jordan Peterson e aquele Augusto Curry, né, tanto falava, principalmente naquele livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. O homem ele precisa de um tempo para si e ele gosta de ficar na sua caverna. E essa caverna ela tem que ser estética. Ela tem que ter a aparência de tudo aquilo que você gosta. Pode ser uma garagem, se você é um cara que gosta mais de mecânica. Pode ser o seu quarto, né, o seu PC gamer, o seu videogame, se você é um cara que gosta mais de jogos. Pode ser o seu escritório, né? Sei lá, pode ser qualquer coisa. Eu tenho esse meu ambiente estético, eu não abro mão dele por nada e ninguém entra nele, entendeu? É só meu, é o meu templo. É lá que eu esqueço dos problemas do mundo e eu me afundo na minha própria meditação egoísta, né? É como se o mundo não existisse mais e só eu existisse ali naquele meu ambiente estético. E ninguém entra nele, não importa quem seja ou o que faça. E terceiro, quando eu estou de volta no mundo, né? Quando eu saio do meu ambiente estético, eu tento expandir o meu ego, né? Tento exercer a minha própria vontade. Eu vou consumir as coisas que eu quero consumir, eu vou aos lugares que eu quero ir, eu vou estar sempre tentando fazer aquilo que eu quero fazer e evitando aquilo que eu não quero fazer. Veja o que é engraçado, eu falei também isso no Código do Coruja, né? Uma coisa filosófica, é um paradoxo filosófico bem interessante, né? Ou podemos dizer um dilema, que é esse de que, o homem gosta de dizer isso, né? Você tem que fazer coisas que você não quer fazer pelo seu benefício futuro, porque isso constrói caráter, porque isso constrói disciplina, porque isso vai melhorar a sua vida. Mas aí eu me questiono, né? Eu não vou fazer as coisas que eu não quero fazer só para um ganho abstrato. Eu vou sacrificar prazeres momentâneos e vou sacrificar satisfações imediatas, sim, mas por satisfações maiores lá na frente. Que seja segurança, seja conforto, seja um ganho substancialmente maior, como um investimento. Dou 100 aqui para ganhar 150 semana que vem, um exemplo. Mas se for pelo simples ganho abstrato, né, algo não substancial, algo não objetivo, não faz sentido. Porque é sempre satisfação por satisfação. A satisfação de ter 100 reais é boa? Sim. Mas a satisfação de ter 150 é melhor ainda. E dependendo do tempo do investimento, pode valer a pena, né? A depender do risco também. Então, o homem egóico ele tem que saber que é tudo uma busca por autossatisfação, entendeu? Aí, lá no Código do Coruja, eu cito Ayn Rand, eu cito Henry Bergson, Max Stirner, os filósofos mais egoístas que nós tivemos, que não são muitos, Nietzsche também, mas eles são todos os que nós precisamos, porque o egoísta, né, o homem egóico, ele não precisa de muito, né, ele é um minimalista, até mesmo filosoficamente, até mesmo intelectualmente. Então ele vai evitar a obesidade, ele vai cortar arestas, ele vai abandonar tudo na sua vida que é excessivo, entendeu? E é assim muito simples, muito fácil. É muito importante também cortar informações excessivas, né? Notícias excessivas. E sempre se questionar, tá beleza, um trans se churrascou com 14 anos de idade porque foi forçado pelos pais a acreditar que era uma menina. Porque a gente sabe, né? Essa porra toda, principalmente quando vem de pouca idade, é por influência, né? Ou é uma pessoa que teve disforia de gênero, tinha algum tipo de realmente incompatibilidade, né, com a própria natureza, não se aceitava e não teve um acompanhamento médico, né? Outras pessoas doentes disseram, não, você na verdade se identifica como o gênero que não lhe foi atribuído biologicamente. Aí vai e faz essa pessoa se mutilar ou se churrascar. Tá, beleza, mas isso aconteceu no teu bairro, entendeu? Isso aconteceu na tua cidade, sequer aconteceu no teu país? Tá, como é que isso muda a tua vida, entendeu? Então eu tô lá no Twitter, scrollando, dando risada. Eu incrementei muito essa coisa da Honk Pill, né? Tipo aquele maluco em São Paulo, no metrô de São Paulo, que ateou fogo em si mesmo, né? E aí eu postei no meme, porra, esse cara levou o meme do autochurrascamento a sério. É sádico o que eu tô fazendo? Sim. É mórbido o que eu tô fazendo? Sim. Eu estou tirando sarro da desgraça alheia? Estou. Isso é satânico? Com certeza.
Mas por que eu tenho que sofrer como essa pessoa sofreu? Por que eu tenho que passar mal se essa pessoa já está passando mal? Eu não tenho que fazer a desgraça dela emanar até mim, né? Então eu vou fazer o máximo por mim mesmo para tentar tirar alguma sensação boa de uma sensação ruim, né? A filosofia egóica, ela está sempre tentando fazer uma limonada quando a vida lhe dá limões. Então a vida te dá algo azedo, então você faz algo doce, né? Uma limonada. Porém, eu também tenho um certo nível de moralidade e princípios, né? Eu nunca vou fazer com que o meu prazer gere sofrimento em outras pessoas. Então, tipo, o sarro que eu tirei do maluco que se ateou fogo lá no metrô de São Paulo. Eu sei que aquele post, né, irônico, sarcástico, ele não aumentou o sofrimento desse cara, né? Não fez ele passar mais mal. Não piorou a dor dele, mas melhorou a minha vida. E eu acho isso belo e moral, não sei vocês, tá? Mas essa é a minha ética, esse é o meu princípio. Eu acho isso perfeitamente ético. Se o meu prazer não está gerando sofrimento em outros, para mim eu acho perfeitamente ético. Muitas pessoas vão tentar moralizar o seu prazer, né? Tipo dizendo, mas isso é feio, isso não é cristão, isso é mal, isso é errado. Mas foda-se, né? Moral e ética, como eu falei, tem que servir o indivíduo e não o indivíduo tem que servir a moral e a ética, porque senão ele se torna só uma massa de manobra de alguém, né? De quem controla a moral e a ética. Então eu controlo a minha ética e eu só sirvo a moral social até onde ela me serve, tá? E isso aqui foi uma introdução basicamente do que eu falo lá no Código do Coruja, principalmente no primeiro módulo. Então, repetindo, se vocês quiserem ter acesso ao Código do Coruja, que é um argumento filosófico muito mais organizado, com referências, com mapa mental, com citações sobre essas questões morais, éticas e filosóficas do homem moderno, né? Principalmente o homem que quer viver uma vida mais individualista e mais autossatisfatória, o link está na descrição e no comentário fixado para vocês terem um acesso. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.